Minha irmã tóxica invadiu meu casamento para afirmar que meus filhos não contavam, pois eu os tive antes do casamento. O que ela fez a seguir foi tão insano que a polícia foi chamada. Bom, eu mulher, 24 anos, me casei há cerca de uma semana e infelizmente, as coisas saíram completamente do controle. Vou começar do começo. Eu tenho uma irmã mais velha, vamos chamá-la de Stacy, 26 anos, e sempre tivemos uma rivalidade intensa. E eu falo sério sobre isso, nós nos odiávamos enquanto crescíamos, porque tudo o que queríamos era passar uma por cima da outra. Nunca nos demos bem, e mesmo quando crescemos, continuamos a nos detestar. A gente sempre fazia questão de não demonstrar para as pessoas o quanto nos odiávamos, mas isso estava bem claro por baixo da superfície. Ela e eu não nos falávamos quando morávamos juntas e só fazíamos um espetáculo para os membros da família quando eles vinham à nossa casa. Mas até os nossos pais sabiam que a gente não gostava uma da outra, e nunca sequer tentaram consertar as coisas entre nós. Acho que de certa forma, isso acabou levando a muitas coisas erradas, mas vou explicar melhor mais à frente. Ela se mudou aos 18 anos para a faculdade, e eu fiquei muito aliviada, porque isso significava que eu finalmente poderia ser eu mesma em casa, ao invés de ficar andando em cima de cascas de ovo por causa dela. Ela só voltava para as festas de fim de ano e se gabava de como sua vida estava ótima, já que ela estudava em uma das melhores faculdades de negócios do estado. Eu fiquei um pouco com inveja dela, mas minha única prioridade era trabalhar mais do que ela e entrar em um lugar melhor, o que eu acabei fazendo, porque fui aceita em uma faculdade da Ivy League. Isso foi um grande tapa na cara dela, e eu fui celebrada de uma forma muito maior do que ela jamais foi. Achei que entrar em uma Ivy League fosse colocar um fim na nossa competição, mas isso não aconteceu. Um dia, ela simplesmente anunciou que estava abrindo seu próprio negócio, e com a ajuda do meu pai, ela realmente fez isso. Agora, não sei se foi sorte ou apenas trabalho duro, mas o negócio dela decolou há uns 2 anos e ela se mudou para o Japão para expandir o aspecto tecnológico da empresa. Foi um grande sucesso, e nossos pais estavam muito orgulhosos dela. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, e desde então ela tem morado no Japão. Mas, infelizmente, as coisas não estavam indo muito bem para mim depois que me formei na faculdade, e o fato de que Stacy estava conquistando tanto só fazia eu me sentir pior. Eu consegui um emprego, mas não era nem de perto tão glamouroso ou satisfatório quanto o que ela estava fazendo, então acabei pedindo demissão logo depois de começar. Isso acabou sendo um grande erro, e eu sei disso, porque eu deveria ter ficado lá e trabalhado para crescer. Mas eu estava sendo tola, competindo com minha irmã, quando, na verdade, eu deveria ter me concentrado em mim mesma e na minha carreira. Foi uma decisão muito estúpida da minha parte, e eu me arrependo disso, mas já passou. Depois que eu pedi demissão, houve uma fase em que eu esperava que algo caísse no meu colo, e quando isso não aconteceu, comecei a ficar deprimida. Também não ajudou o fato de Stacy estar indo tão bem na área dela e o negócio dela ser algo de que nossos pais se orgulhavam e viviam se gabando. Eu odiava isso, mas não podia falar nada, pois qualquer coisa que não fosse felicidade soava como inveja e ressentimento, mesmo que eu estivesse sentindo exatamente isso. Eu tinha que esconder isso toda vez que me encontrava com a minha família e fingir estar feliz pela Stacy, porque qualquer coisa além de felicidade era uma emoção inaceitável. Isso aconteceu mais ou menos na época em que conheci meu marido, Jackson, 25 anos. Fico tão feliz por tê-lo conhecido, porque encontrá-lo praticamente mudou a minha vida. Já fazia cerca de 6 meses desde que eu havia pedido demissão do meu trabalho e estava esperando que alguma oportunidade melhor surgisse, mas sem sorte, como eu disse, estava realmente deprimida e me frustrando muito com a minha vida, então baixei um aplicativo de namoro. Não estava exatamente procurando nada, só queria sair com as pessoas e usar aquilo como uma distração para não pensar em como as coisas estavam ruins para mim. Eu estava tendo dificuldades para pagar o aluguel e até para comprar o básico para mim mesma. Tinha que depender dos meus pais para dinheiro, eles me mandavam uma quantia todo mês. Também tinha uma certa quantia guardada do tempo em que trabalhava, mas nada disso era suficiente, e eu estava realmente lutando com as contas. Meus pais me ajudavam, e eu prometia todo mês que devolveria todo o dinheiro assim que pudesse. Eu sempre ouvia a decepção na voz deles, e isso me deixava louca, porque eu sabia que não estava fazendo o meu melhor, e era muito difícil para mim aceitar o fato de que, naquele momento, Stacy estava indo muito melhor do que eu, e eu era uma grande decepção para os meus pais. Então, estava usando os aplicativos de namoro e saindo com pessoas com quem eu nem gostava muito, só para me distrair dos meus sentimentos, e por um tempo funcionou. Fui em alguns encontros, por algumas semanas, com caras que só queriam algo casual, mas isso mudou depois que eu dei match com o Jackson. Ele era um cara muito interessante para conversar no começo e atendia a todos os meus requisitos. Ele também tinha sido um aluno excelente quando estava na escola, mas depois de se formar no ensino médio, ele foi para uma escola de culinária e estava trabalhando em um restaurante quando deu match comigo, há 2 anos. Ele era engraçado, charmoso e tinha o equilíbrio certo de masculinidade, mas na época eu tinha dito a ele que não estava procurando nada sério. Quando ele me convidou para sair depois de quase 2 semanas conversando online, ele me disse que estava procurando algo sério e não se
interessava por um relacionamento casual. Ele estava namorando para casar. Eu gostei do fato de ele ser honesto e direto sobre o que sentia, então decidi tentar, sem saber o que me aguardava. Fui sair com ele depois de concordarmos com um primeiro encontro, só para ver como seria, e foi incrível. Parecia que ele e eu nos conhecíamos há anos, e acho que foi o melhor encontro que eu já tive na vida. Nos divertimos muito, e com ele, eu realmente senti que não estava tentando provar nada, o que foi a primeira vez que vivi isso. Então foi uma mudança agradável em relação à forma como eu normalmente me sinto com outras pessoas. A conversa fluiu facilmente e simplesmente nos entendemos. Não sei o que mudou, mas decidi dar uma chance real para o nosso relacionamento. Saímos em mais alguns encontros, mas depois de estarmos juntos por apenas 3 meses, descobri que estava grávida. A única coisa que me preocupava naquele momento era como Jackson iria reagir a isso, nada mais. Porque ele já sabia praticamente tudo sobre mim que precisava saber nas primeiras semanas do nosso relacionamento. Eu havia contado tudo sobre mim e minha família, especialmente a parte em que passei minha vida inteira competindo com minha irmã e tentando superá-la. Mas estar com ele fez com que eu quisesse ser uma pessoa melhor, uma pessoa por conta própria. Ele já sabia tudo sobre mim, e eu acho que sabia tudo sobre ele também até aquele momento. Na verdade, ele foi quem me incentivou a sair da fase de depressão e a começar ativamente a procurar um emprego, em vez de apenas esperar que algo caísse no meu colo. Então, acabei voltando para o meu antigo trabalho na empresa onde eu tinha pedido demissão, e acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Quando descobri que estava grávida, eu não tinha muito o que me preocupar. Naquele momento, eu já estava trabalhando há quase um mês e as coisas com o Jackson também estavam indo muito bem. A única coisa que me preocupava era como ele reagiria a isso, porque a maioria das pessoas acharia que era cedo demais e desistiria do relacionamento por medo. Mas no fundo, eu realmente queria ter o bebê, porque parecia a coisa certa a fazer. Não sei como explicar em palavras, mas simplesmente senti que estava pronta para ser mãe, e para minha surpresa, quando contei ao Jackson sobre a gravidez, ele foi muito apoiador. Ele me disse que era meu corpo, então eu poderia decidir o que quisesse, e ele ficaria comigo independentemente do que eu decidisse fazer. Quando lhe disse que queria manter a gravidez, não havia ninguém mais feliz do que ele. Ele me disse que, na verdade, queria que eu mantivesse o bebê porque também sentia que estava pronto, mesmo sendo jovem e tendo nos conhecido há apenas 3 meses. Ele me disse que não queria parecer louco ou ser excessivamente intenso, por isso deixou a decisão para mim, mas a minha escolha o fez o homem mais feliz do mundo. Concordamos que, embora estivéssemos esperando um bebê, iríamos esperar para nos conhecer melhor antes de nos casarmos. Assim foi decidido, seguimos com a gravidez, e algumas semanas depois, descobrimos que estávamos esperando gêmeos, o que foi outra grande surpresa, mas estávamos lidando com isso. Ele se mudou para minha casa pouco depois de descobrirmos sobre a gravidez e me apresentou aos pais dele, mais ou menos na mesma época. Os pais dele eram muito doces e pareciam amar todos os filhos igualmente, sem nunca forçar ninguém a competir uns com os outros. Parecia uma família saudável, e foi a primeira vez que vi como isso funcionava, porque nunca tinha vivido isso pessoalmente. No entanto, eu estava meio cética sobre apresentá-lo para minha família, porque sabia que meus pais não iriam aprovar minhas decisões de vida. Eu era uma boa estudante, com um futuro brilhante pela frente, mas tinha decidido ter filhos com um homem que eu mal conhecia, com quem estava há menos de um ano, e ainda tinha me mudado para a casa dele. Todo pai desaprovaria isso, e os meus pais provavelmente perderiam a cabeça. Então fui adiando isso até começar a mostrar, e então eu soube que não dava mais para esconder. Marquei um encontro com eles quando estava com 4 meses de gestação e decidi contar tudo. Convidaram eles para minha casa e pedi para o Jackson estar lá comigo para me dar apoio moral. Eu tinha contado para eles que estava namorando o Jackson há um tempo, mas eles não sabiam que eu estava morando com ele e que também seria a mãe dos filhos dele em breve. Então, quando contei para eles sobre isso, eu esperava que ficassem bravos e me xingassem ou algo assim, mas eles reagiram de uma maneira completamente inesperada e, na verdade, pareciam felizes por mim. Eles ficaram muito animados, me abraçaram e tudo mais, me parabenizando pela gravidez. Quando disse que estava grávida de gêmeos, minha mãe quase desmaiou de felicidade. Foi uma reação inesperada, mas fiquei feliz que eles não estavam bravos comigo. Na verdade, depois que souberam, até fizeram uma festa para mim e anunciaram para todos que logo seriam avós. Também contei a eles que Jackson e eu não queríamos nos casar só porque íamos ter filhos. Queríamos viver juntos por um tempo antes de fazer um compromisso tão grande, e eles estavam de acordo com isso também. Eles foram realmente apoiadores em tudo, e eu fiquei chocada, mas foi um choque bom. Fiquei muito grata por meus pais estarem do meu lado nisso, porque eu teria odiado se eles tivessem se virado contra mim ou tentado mudar minha opinião sobre as coisas. Eu até falei com eles sobre como estavam sendo tão apoiadores, e eu realmente não esperava isso deles. Então, eles me disseram que estavam cientes de que durante toda a nossa infância, eles nunca tinham sido realmente bons pais, no sentido de que nunca haviam impedido minha irmã e eu de competir uma com a outra, e achavam que estavam fazendo a coisa certa. Eles achavam que estavam nos fazendo um favor, nos incentivando
constantemente a fazer melhor, mas ao fazer isso, perceberam que talvez tivessem estragado tudo a longo prazo. E essa percepção aconteceu quando souberam que eu havia pedido demissão do meu trabalho porque queria fazer algo melhor, e sabiam que essa decisão tinha sido influenciada pelo fato de que Stacy tinha começado o próprio negócio e estava indo muito bem, e foi por isso que eu também queria fazer algo meu e superar a Stacy. Achei estranho que eles soubessem disso, mesmo eu nunca tendo mencionado para eles, mas eles disseram que, como pais, sabiam o que estava acontecendo e se sentiam responsáveis por isso, então queriam que eu soubesse que estariam lá para mim, não importava o que acontecesse, e que eu não precisava ficar competindo constantemente com Stacy para provar que merecia o amor e o carinho deles. Eles sempre me amariam e estavam igualmente orgulhosos de ambas, porque sempre fizemos o nosso melhor, e isso era o que mais importava para eles. Foi uma conversa muito necessária e fico feliz por ter conversado com meus pais, porque isso facilitou muito para mim durante a gravidez e até depois, pois pude pedir ajuda a eles com as crianças enquanto Jackson e eu trabalhávamos. Eles me disseram que tiveram uma conversa parecida com a Stacy também, mas aparentemente não foi tão bem quanto esperavam. Ela simplesmente riu e disse que não precisava que eles dissessem essas coisas, porque ela acreditava genuinamente que eu era uma perdedora amarga, e foi por isso que eu estava tendo uma crise emocional, e por isso meus pais estavam tentando cortar a minha irmã. Eles deram uma trégua, dizendo que estavam igualmente orgulhosos de ambas, mas ela sabia qual era a verdade. Ela apenas se recusava a aceitar que nossos pais estavam realmente tentando mudar e ser melhores pais. Ela estava convencida de que era mais digna do amor deles, porque estava indo melhor na vida, de acordo com seus próprios padrões. Meus pais me disseram que iriam conversar com ela quando ela voltasse para as férias, porque online não era a mesma coisa. Então, prometeram que iriam conversar com a Stacy e ter a mesma conversa que tiveram comigo, para que ela parasse de tentar competir comigo, porque até aquele ponto ela havia feito de tudo para me fazer sentir mal desde que anunciei a minha gravidez. Ela vinha me enviando elogios disfarçados e fazendo comentários diretos completamente desnecessários no grupo da família, só para me diminuir e me fazer sentir mal pela gravidez, mesmo que eu realmente não achasse que houvesse motivo para me sentir mal com isso, mas para ela, obviamente, era um fracasso, e um grande fracasso, porque eu estava grávida antes do casamento e morando com um cara que eu mal conhecia. Então, para ela, isso era um grande erro, e ela acreditava que agora poderia dizer qualquer coisa para mim. Estava me deixando irritada, e eu quase quis sair do grupo várias vezes, mas meus pais foram os que me convenceram a ficar, porque disseram que estavam realmente tentando ser melhores pais e queriam que nós ficássemos unidas, então fiquei por causa deles. Meus pais prometeram que iriam dar um fim nisso, ou pelo menos tentariam o máximo, e se não conseguissem, eu estava livre para sair do grupo. Então, quando a Stacy voltou para o Natal, meus pais me disseram que iriam conversar com ela, e eles conversaram, mas infelizmente ela já estava muito distante naquela época. O único objetivo dela na vida, naquele momento, era me humilhar e me fazer sentir o menor possível. Ela estava insuportável naquele ano, mesmo já tendo sido bem irritante nos anos anteriores, por causa do seu negócio de sucesso, mas aquele ano foi muito pior, porque não só ela tinha acabado de voltar do Japão, mas também voltou sabendo que eu estava grávida e ainda estava longe dela em termos de sucesso e riqueza, e ela não deixou passar nenhuma oportunidade de nos lembrar disso o tempo todo. Ela estava só se gabando de si mesma, me lançando olhares ou até me perguntando se eu não estava feliz por ela. Foi realmente muito estranho e desconfortável, e eu tive que sair da festa mais cedo, porque estava tentando muito não perder a paciência ou acabar chorando na frente de todos. Então, depois daquela festa de Natal, meus pais tentaram conversar com a Stacy para que ela parasse, mas em vez disso, ela disse que tinha trabalhado duro para chegar onde estava e não ia deixar que eu tirasse isso dela, então ia se gabar o quanto quisesse e eu teria que lidar com isso. Foi nesse ponto que decidi cortar laços com ela e sair do grupo. Meus pais também acharam que era o melhor, não nos falávamos há 2 anos e eu não fazia ideia do que ela andava fazendo, mas recentemente ouvi de alguns parentes que ela voltou do Japão com um bebê. Soube disso pela primeira vez há cerca de 4 semanas e aparentemente era um bebê milagre, com apenas 2 meses de idade. Meus pais me disseram que haviam feito videochamadas com ela várias vezes antes de ela voltar e nunca perceberam nada nela, muito menos que ela estava grávida. Ela disse que queria que fosse uma surpresa para todos e contou que se tornou mãe e que havia se casado recentemente com o pai de seus filhos em uma cerimônia privada, há apenas 1 ano. Agora finalmente estava pronta para falar sobre isso. O timing foi, no mínimo, suspeito, porque quase todo mundo na família sabia que eu deveria me casar mais ou menos na mesma época, mas agora, graças a ela, todos só podiam falar sobre o casamento dela e sobre a filha dela. Ela disse que o marido ainda estava no Japão, porque tinha muito trabalho e não conseguiu vir, mas ela tinha vindo com a filha para que sua família a conhecesse. Mas eu não podia deixar algo assim me afetar, porque eu estava me casando e isso deveria ser um momento mágico. Então, mesmo depois que ela voltou, continuei a evitá-la. Infelizmente, não importava de qualquer maneira, porque ela encontrou uma maneira de estragar o meu casamento. Ela apareceu no dia
do meu casamento, sem convite, logo após a cerimônia. Honestamente, sou apenas grata que pelo menos, tudo o que aconteceu depois que a cerimônia acabou. Ela invadiu meu casamento e quando a vi entre os convidados, quase surtei, mas Jackson e meus pais me ajudaram a me acalmar, porque aparentemente ela havia se infiltrado, e se eu fizesse uma cena, estaria caindo nas mãos dela e transformaria o meu dia de casamento nela. Então, enquanto ela não estivesse fazendo nada de terrível, poderíamos deixá-la ficar e resolver isso depois. Eu estava me casando na casa de campo da tia de Jackson, então a segurança lá não era rigorosa, por isso foi assim que ela conseguiu entrar. Agora, meio que me arrependo de não ter gastado mais dinheiro com segurança, porque se eu tivesse feito isso, poderíamos ter evitado muitas coisas. Durante o tempo em que ela estava lá no casamento, tudo o que ela falava era sobre como ela era incrivelmente sortuda por causa do seu bebê milagre, e como os meus filhos eram ilegítimos e não contavam, porque eu os tive antes do casamento. Foi extremamente insultante, porque ela dizia isso a todos que encontrava enquanto socializava no meu casamento, e todos que conversaram com ela mais tarde vieram até mim e me contaram sobre isso. Eu tive que apenas sorrir e deixar passar, porque não queria brigar com ela e estragar o meu próprio casamento. Foi incrivelmente difícil, mas de alguma forma eu estava lidando com isso. Em um momento, quase perdi a paciência, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o local foi invadido pela polícia. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eles nos fizeram selar as saídas e fomos trancados em segundos. Eles haviam prendido a Stacy e foi muito desorientador, porque havia uma mulher gritando e chorando, segurando o bebê que deveria ser da minha irmã e alegando que era dela. Depois disso, foi uma confusão de declarações, e algemas e coisas do tipo. Só muito mais tarde é que descobrimos que o bebê não era dela. Aparentemente, todas as fotos que ela havia mostrado para nós foram tiradas da conta de mídia social de uma amiga e ela havia colocado a própria imagem nelas, como uma pessoa doente. E a pior parte foi que todas as vezes em que ela nos encontrou com o bebê, na verdade ela estava apenas tomando conta do bebê da amiga. Ela estava morando com a amiga desde que voltou do Japão porque havia terminado o contrato do próprio apartamento e estava procurando um lugar. Então, ela estava fazendo serviço de babá de graça, o que explicava o motivo de nunca ter convidado nossos pais ou parentes para visitá-la e só ter ido vê-los no dia do meu casamento. Ela decidiu ir um pouco longe demais e comparecer ao meu casamento sem o consentimento da amiga. O que ela fez foi pegar o bebê enquanto a amiga e o marido estavam dormindo e se recusou a atender qualquer ligação depois disso, o que fez com que os amigos dela chamassem a polícia e a fizessem ser presa. Felizmente, ela havia falado incessantemente sobre o meu casamento e como queria me derrubar. Então seus amigos conseguiram adivinhar onde ela estaria e foi assim que conseguiram localizá-la e prendê-la. Foi literalmente uma loucura e eu não consigo acreditar que isso aconteceu, mas aconteceu. Minha família e eu ainda estamos tendo dificuldade para aceitar isso. Pensar que a Stacy era extremamente competitiva já era uma coisa, mas saber que ela estava disposta a ir a tais extremos psicóticos só para provar para nossos pais que ela era melhor do que nós era muito preocupante. Agora, ela está implorando para que seus amigos não a processem, porque obviamente ela não vai ganhar essa, vai acabar na cadeia. Então, nada aconteceu até agora, mas por algum motivo ela está me culpando por tudo isso e afirma que aparentemente, eu estava me casando só para esfregar na cara dela. Não podemos esquecer que eu não falo com ela há quase 2 anos e nem mesmo falamos desde nossa última interação. Eu fui até gentil o suficiente para deixá-la invadir o meu casamento porque não queria fazer uma cena e humilhá-la. Ela foi a única que pegou o meu casamento e transformou em algo feio. Se alguém tem que ser culpado, deveria ser ela. Então, ontem, quando ela entrou em contato comigo e disse que eu precisava convencer os amigos dela de que eu a havia levado a fazer algo louco, eu disse a ela que desejava que ela acabasse na prisão, porque era lá que ela merecia estar, ou então na ala psiquiátrica, porque ela é louca. Mas no momento, meus pais acham que eu preciso ajudá-la e convencer seus amigos de que ela não estava pensando com clareza, porque eu a havia atormentado com as notícias do meu casamento e dos filhos só para que eles não a processassem e a fizessem ser presa. Até agora, como ela estava morando com eles e tomando conta do bebê, o caso está um pouco mais complicado, e a polícia ainda não conseguiu entender o que fazer sobre isso e não pode prosseguir sem o consentimento dos amigos dela. Seria um caso claro de sequestro se ela não estivesse morando com eles e cuidando do bebê deles na ausência deles, mas esse não é o caso. Então é por isso que ela ainda conseguiu escapar da prisão, e tem afirmado que eles já haviam consentido que ela levasse o bebê com ela, mas ainda não há como confirmar isso. Então ela não está em apuros ainda. Tudo o que precisamos fazer é convencê-los, mas eu não tenho certeza se quero fazer isso. Realmente não acho que ela mereça ajuda de minha parte, de todas as pessoas, mas meus pais acham que seria errado em muitos níveis eu virar as costas para ela. Então, gostaria que minha irmã fosse para a cadeia. Atualização 1. Ok, então eu decidi que vou cortar os laços com toda a minha família, incluindo meus pais. Sim, eles foram muito úteis durante a gravidez e depois do nascimento, mas eu já estou cansada deles agora. Acho que preciso de um tempo sozinha, e se eles são solidários ou não, isso
isso é secundário para mim agora. Eu só quero ficar com meu marido e filhos, ponto final. E não consigo fazer isso se estou me envolvendo no drama deles, então quero sair disso, porque está realmente mexendo com a minha cabeça agora. Sou grata aos meus pais e a tudo que fizeram depois que anunciei a gravidez, mas estou realmente cansada de tudo. Quanto a Stacy, acho muito óbvio porque eu não quero ajudá-la, ela não merece a minha ajuda e ela cavou a própria cova, então ela pode sair dela sozinha. Jackson acha que essa é a escolha certa e sim, é isso. Atualização 2. Então, acabei de ouvir de alguns parentes que Stacy está em sérios apuros porque os amigos dela decidiram que vão processá-la e seguir com o caso. Até agora, Stacy tem afirmado que tinha o consentimento da amiga para levar o bebê com ela sempre que quisesse, mas isso vai ser difícil de provar no tribunal. E, dada a atitude dela durante o casamento e como ela vinha dizendo que o bebê era dela, não consigo imaginar como ela pode sair dessa. É frustrante, mas honestamente, não posso dizer que estou surpresa. Também não estou falando com meus pais no momento e não acho que vou falar com eles até que me digam que o que eu fiz foi a coisa certa e que eles estão arrependidos por me pedir para ajudá-la, o que é muito pedir, mas eu não quero falar com eles até que eles percebam o quanto prejudicaram as coisas para Stacy e para mim quando éramos crianças. Eles precisam realmente entender que isso é em parte culpa deles. Atualização 3. Oi, então Stacy está sendo julgada agora e não sabemos o que vai acontecer com ela, mas ela está enfrentando uma possível pena de prisão de cerca de 5 anos, caso seja condenada. Porém, ela é mentalmente instável, então a pena pode ser reduzida. De qualquer forma, isso não é da nossa conta. Jackson e eu ainda vamos para a nossa lua de mel e vamos tentar compensar o casamento terrível. Eu não posso pedir para meus pais tomarem conta das crianças, porque ainda não estamos falando. Então vamos ter que pedir para os pais do Jackson ficarem com as crianças enquanto estamos fora, mas vai ser só por 2 semanas, então não é muito tempo. Eu só espero que a lua de mel seja melhor do que o casamento e tenho a sensação de que vai ser, já que será só eu e Jackson.